Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença e queremos te agradecer uma vez mais pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado, te agradecer por este dia e por estes momentos que queremos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender e viver na prática o que nós aprendemos. E pedimos, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco, todos os que têm escrito, pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as necessidades, conhece o coração, a fé que tem em Ti. Conceda as bênçãos conforme a Tua vontade. Pedimos também, em especial, pela Elza Rodrigues, que vai passar por um exame delicado, que Tu estejas cuidando da Elza. Abençoes Isabel Ullmann, também Breno Cabral, Gisela, Terezinha Pérez, Marinho Westphal, Roseli Menezes Oliveira, Tereza Menezes, abençoes Luzanilde, Noêmia, Joaquim Silva do Nascimento, Sandro Willi, Luzia Rosário, abençoes Rosimeire Barbosa Barros, também Cida Santos, Helena, Neide, Edna Botari e todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que Tu concedas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana, relembrando que ontem nós falamos a respeito do poder, do exemplo, e a filha de Caleb, ela teve o mesmo espírito que o pai, assim como Caleb pediu aquele monte para que ele pudesse conquistar, assim também Axa, que era a filha de Caleb, seguiu o exemplo do pai. Ela se casou com Otoniel e ela, depois que recebeu do pai a herança lá do deserto do Negueb, ela vai até o pai e pede que ele conceda também fontes de águas para que ela pudesse ali suprir as suas necessidades onde eles estavam habitando. Caleb concedeu não somente as fontes superiores, mas também as fontes inferiores ali da região, e ela pôde então seguir o exemplo do pai, conquistando e administrando aquilo que ela recebeu por herança de seu pai Caleb. Agora, temos também Josué. Josué, que era o líder do povo de Israel desde que Moisés havia morrido. Agora, Josué, ele divide as terras para com todas as tribos e ele escolhe, por último, aquela terra em que ele iria habitar. Nós vemos que Josué, ele sendo líder, ele não pensou nele em primeiro lugar. Porque muitas vezes as pessoas que lideram algum grupo, elas pensam em tirar proveito. Primeiro elas e depois os outros. E isso não é um espírito de cristão. Pensarmos em nós em primeiro lugar, para depois, se sobrar, pensar naqueles outros. Nós temos que estar a serviço daquilo que Deus colocou para que nós possamos realizar. E o serviço requer humildade, assim como Jesus. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus, ele não pensava nele, ele pensava nas pessoas que o procuravam. E ele estava sempre pronto a atendê-las e fazer o melhor, não importava se fosse judeu ou não judeu, se fosse um gentil. Jesus atendia a todos e ele serviu. E esse espírito de serviço é que nós devemos ter em nossa vida. Aqui em Josué capítulo 19, a partir do verso 49, nós lemos: Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel por sorteio na presença do Senhor à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim concluíram a distribuição da terra. Vemos aqui que Josué, ele por último então recebeu herança, e esse Timnat-Sera, que é a região que ele escolheu, significa exatamente um território restante, é o que sobrou. Ninguém queria, quem sabe, aquele pedaço de terra.
mas sobrou para Josué e ele aceitou. E diz aqui que ele reconstruiu a cidade. Por certo, a cidade estava toda destruída e ele reconstruiu para que ele pudesse então habitar ali com a sua família. E um outro detalhe é que essa cidade que foi dada por herança a Josué ficava exatamente ali próximo de Siló, próximo do templo. Josué, a preocupação dele sempre era com as coisas de Deus, com o serviço a Deus, não era com ele em primeiro lugar. Existe um ditado aí no Brasil que eu ouvia muito quando era jovem. As pessoas falavam assim: farinha pouco, o meu pirão primeiro. Quer dizer, primeiro eu, depois os outros. Nós nos lembramos, né, de quando Elias foi até aquela viúva de Sarepta. Deus mandou que Elias fosse lá e ele encontrou a viúva recolhendo alguns gravetos para fazer um pão. E Elias chegou, pediu um copo d'água, ela deu. Depois Elias pediu que desse alguma coisa para ele comer. E ela disse assim, que ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite e estava catando aqueles gravetos para fazer um pão, um bolo para ela e o filho. Eles iriam comer e depois iriam morrer, não tinham mais nada. Era uma época de grande seca ali na região. E Elias então disse assim: não, faça primeiro para mim e nunca vai faltar na sua casa até essa seca acabar. E ela creu no profeta Elias. Ela fez o bolo, Elias comeu o bolo, era a última farinha, o último azeite, mas por ela ter crido no profeta, Deus proveu que o azeite na botija e a farinha na panela não se acabaram até que aquela seca que havia sido profetizada pelo profeta Elias acabou. Foram 3 anos e meio de seca. Assim, irmãos, nós deveremos também pensar primeiro em servir, assim como fez Josué, assim como tantos outros líderes que nós temos relatados na Bíblia estavam a serviço de Deus, pensando no próximo e não pensando em si mesmos. Que nós possamos também seguir esse exemplo. E um outro detalhe, Josué, ele procurou estar próximo da casa do Senhor. Ele era um líder, ele não era sacerdote. Naquela época ainda eles estavam em Siló, não estavam em Jerusalém, e ele permaneceu ali próximo, sendo um líder do povo de Israel, próximo do templo, para que ele pudesse também estar ali a serviço do Senhor, assim como os sacerdotes e os levitas estavam a serviço do templo do Senhor. O salmista Davi, ele no Salmos 27, verso 4, ele escreveu: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vejam, o salmista tinha esse desejo de habitar na casa do Senhor para todo sempre. O salmista, ele vivia lutando, guerreando para conquistar as terras para o povo de Israel. Davi aqui já estava em Jerusalém, já havia conquistado Jerusalém para o povo de Israel. A capital ali já era Jerusalém quando Davi escreveu. Agora, ele disse: olha, o meu prazer é estar na casa do Senhor, buscar a presença dele cada dia. Eu não sei se vocês têm tido esse desejo, esse anseio no coração de estar na casa do Senhor todos os dias. Muitas pessoas cristãs dizem assim: ah não, mas não é a igreja que vai me salvar. Sim, a igreja não salva, mas a igreja ela ajuda, ela mantém a nossa chama acesa. É lá que nós nos conhecemos melhor como irmãos da igreja, conhecer as necessidades, as lutas, os problemas, as bênçãos, as vitórias também alcançadas. Nós precisamos estar congregando com os nossos irmãos, nós não podemos nos afastar, porque nós sabemos que quando nós tiramos um tição do fogo, o que acontece com aquele tição? Ele apaga. Então nós precisamos estar juntos ali, nós não podemos nos afastar da casa do Senhor. Algumas pessoas têm dito para mim: olha, eu deixei de ir à igreja porque eu me decepcionei, aconteceram algumas coisas. E infelizmente, irmãos, nós normalmente decepcionamos alguém por alguma palavra, por algum gesto, e a pessoa se magoa e ela se sente então rejeitada, quem sabe, e decepcionada, e ela se afasta da igreja.
E o que acontece? Eu posso ser cristão em casa, mas não é de jeito nenhum. É lá que nós nos aquecemos, nos fortalecemos, mantemos o nosso tição da fé aceso junto com os outros irmãos. Somos todos falhos, somos todos pecadores. Ninguém é perfeito. Não vamos deixar de ir à igreja porque me decepcionei com fulano ou com a fulana. Vamos buscar estar na presença de Deus. Nós não vamos lá para agradar as pessoas, nós vamos lá para agradar a Deus. Mas é claro que se nós estamos buscando a presença de Deus, nós vamos procurar também ser sempre melhores uns com os outros. E se nós, porventura, nos lembrarmos de alguém que nós ferimos ou magoamos por algum gesto ou por alguma palavra, que nós possamos procurar essa pessoa e pedir perdão para que nós possamos continuar nessa caminhada. A luta, irmãos, aqui neste mundo é grande, os problemas são muitos, as dificuldades são muitas e o inimigo trabalha assim, fazendo com que nós desanimemos e deixemos de congregar. O próprio apóstolo Paulo ele escreveu: não deixemos de congregar como os demais, não deixemos de congregar, congregamos, busquemos a nossa igreja, vamos estar juntos ali, fortalecendo a nossa fé, compartilhando as nossas lutas, os nossos problemas e também compartilhando as bênçãos que Deus nos concede. E Davi, então ele dizia: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É claro que nós não vamos morar lá na igreja, mas que possamos estar lá todos os cultos participando. Deus ele tem uma bênção para nos dar e essa bênção não é somente lá na igreja, mas quando nós vamos lá, ele vê que nós estamos realmente buscando a presença dele e a bênção que nós estamos necessitando. E eu disse agora há pouco que algumas pessoas dizem que eu posso servir a Deus em casa, mas não serve de jeito nenhum. Por quê? Porque em casa nós nos envolvemos com outras coisas e os afazeres e nós ficamos desanimados, não queremos estudar, não queremos ler, não queremos orar e ficamos em frente a uma televisão ou quem sabe um aparelho eletrônico na mão, um celular, o tempo todo vendo coisas inúteis. Então, não é a mesma coisa. Vamos tomar essa decisão de, assim como Josué, buscar estar próximo da casa do Senhor, estar ali para servir, para adorar o Deus que cuida de cada um de nós e que nos dá a vitória. Nós agradecemos mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Deus nos permitindo, amanhã estaremos novamente juntos, vamos continuar o estudo desta semana e uma vez mais desejamos que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de vocês e que o nosso dia seja um dia abençoado.